Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre o que eu não gosto no JavaScript, porque nem tudo sempre é um mar de flores. E aí, caso você queira me acompanhar mais de perto na produção desse conteúdo que eu estou me dedicando muito para fazer, você está super convidado para se inscrever no meu canal de YouTube. Só clicar aqui embaixo no botão de se inscrever, Daniel Berg. E caso você queira me acompanhar no Instagram, eu tô lá como @berg.dev, beleza? E seguinte, eu sempre digo para os iniciantes que a melhor linguagem para você iniciar é o JavaScript. E por quê? Porque o custo-benefício do JavaScript é muito bom. Então, assim, você aprende uma linguagem, você faz site, aplicativo, back-end. Então, assim, não tem nada no mercado que é parecido com isso. Nada. Nada te dá toda essa flexibilidade de poder aplicar onde você quiser. Isso é muito bom. Mas, assim, nem tudo são flores, né? E eu não amo o JavaScript 100%, acho que de todas as linguagens que eu usei sempre tinha algum defeito, né? Alguma coisa que não me incomodava, porque, né, nada é 100% perfeito. Enfim, e no vídeo de hoje eu vou discutir algumas coisas que eu não gosto no JavaScript. Eu vou começar com o seguinte, se eu pudesse resumir o que eu não gosto no JavaScript em uma palavra, essa palavra seria comunidade. Você fala, o que você quer dizer com comunidade? Bom, a comunidade JavaScript, o que eu falei para vocês? Que existem 1 trilhão de opções do que fazer com JavaScript, né? Tem site, aplicativo, back-end e felizmente e infelizmente existe também 1 trilhão de frameworks, 1 trilhão de bibliotecas que você pode usar para resolver todos os problemas que você tem. E novamente, isso pode ser um plus ou não, depende do seu ponto de vista. Por exemplo, eu estou aqui no JavaScript, eu quero fazer um single page application. Eu posso usar o React, posso usar o Angular, posso usar o Vue. Eu estou usando o Node, eu quero uma biblioteca. O que eu uso? Tem o Express, tem o Koa, tem outro que eu não botei aqui também que é o Happy. Então você tem opção pra caramba. E o que isso tem a ver com a comunidade? A comunidade do JavaScript, ela está muito acostumada a sempre lançar mais um framework, sempre lançar mais uma biblioteca. E, novamente, isso é bom porque eu tenho muitas opções, diferente de outros programadores. Então, botei aqui, por exemplo, se você quer programar em Ruby, você meio que só tem o Rails para fazer aplicações web. Você quer programar em Python, o mais forte no Python é o Django. Tem o Flask também, tem outros, mas o mais forte é o Django. Quer programar em PHP? O framework mais famoso é o Laravel. Então, você meio que tem uma grande opção, sabe? No JavaScript você tem 1 trilhão. Mas pessoalmente, eu não gosto muito de ter muitas opções. Aí eu queria saber a opinião de vocês. Você acha que é melhor ter muitas opções e a comunidade ser bem fragmentada ou ter poucas opções e a comunidade ser mais unida? O que vocês preferem? Porque esse vídeo é a minha opinião. E na minha opinião, eu não gosto de ter opção demais. Porque parece que a comunidade JavaScript não concorda com nada. Não existe uma grande ideia que todos nós desenvolvedores de JavaScript concordamos. Não tem. A gente sempre discorda de vários assuntos e geralmente quando um grupinho de indivíduos que programam em JavaScript discorda de alguma biblioteca, ele vai lá e cria dele. Então, isso é ruim, na minha opinião, porque você fica reinventando a roda 1000 vezes. É tipo, pô, a gente tem o React aqui, ou sei lá, o Angular, nem sei qual que surgiu primeiro. Enfim, surgiu primeiro e falou, pô, resolveu o problema aí de single page application. Então pronto, acabou. Nós temos um framework de single page application, podemos ir para o próximo problema, certo? Errado, é aí que você se engana. Então, estava ruim ter só React, vamos criar também o Angular. Estava ruim o Angular, vamos criar também o Vue. E eles fazem a mesma coisa. E isso me incomoda. Agora, você quer chegar no back-end, você pode usar o Express, você pode usar o Koa, você pode usar o Happy. Todos eles meio que fazem a mesma coisa, só que de um jeitinho diferente. Se você, por exemplo, se você trabalha em uma empresa que usa JavaScript, essa stack aí de Node no back-end e React aí no front, digamos, e aí você migra de empresa, ou seja, você vai para outra empresa que também usa JavaScript no back e no front, as chances dessa empresa nova sua programar de um jeito completamente diferente da sua empresa antiga é grande. Aí você fala, ué, mas elas usam a mesma linguagem, como é que pode ser tão diferente? É muito diferente, porque ela pode estar usando frameworks diferentes.
E nenhum framework tem uma opinião forte, sabe? Você meio que cria a sua estrutura de pastas, você cria a sua arquitetura, você implementa tudo do seu jeito. Então, você pode trabalhar em 20 empresas que usam JavaScript. As chances da sua experiência como programador JavaScript ser diferente nas 20 empresas é grande. Então, por exemplo, você é um desenvolvedor Ruby. Então, para desenvolvimento web, qual é o grande framework de Ruby? É o Rails, certo? Aí você fala, tem outras? Tem, claro. Mas assim, 90% dos desenvolvedores Ruby usam Rails, tá? Se você programou em Rails ou em Ruby em uma empresa e você for para outra, as chances de você programar de um jeito muito parecido com a sua outra empresa era grande, porque a maioria do povo que usa Ruby concorda que o Rails é a melhor solução para a maioria dos casos. A maioria dos desenvolvedores Python concorda que o Django é uma boa solução para a maioria dos casos. A maioria dos desenvolvedores PHP concorda que o Laravel é um bom framework. Aí você fala, beleza, e no JavaScript? Qual a opinião da comunidade sobre React? Ah, meio dividido, né? Qual a opinião da comunidade em relação ao Angular? Ah, é meio dividido, né? Qual a opinião sobre Vue? É meio dividido. Express? Core? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, sabe? Você não tem essa união da comunidade, tudo é muito desunido. E se a pessoa discordar do jeito que você montou a sua própria biblioteca, ele vai lá e vai implementar dele, reinventando a roda várias e várias e várias vezes. Então, no Rails, do Ruby, não. A maioria das pessoas que programam em Ruby concordam com o que o Rails faz. Então, você chegar para 1 milhão de desenvolvedores Ruby e falar o que você acha do Rails? A maioria vai falar que gosta, que concorda com a opinião dele, concorda com a estrutura, com a arquitetura. A maioria dos desenvolvedores Python vai gostar da arquitetura, vai defender o Django. E aí, quando você tem uma grande opinião em que todos os desenvolvedores concordam, você tem uma comunidade unida, o que é completamente diferente da comunidade do JavaScript. A comunidade JavaScript é a mais desunida de todos. Ela está o tempo inteiro reinventando a roda, reinventando a roda. Aí mal surgiu uma nova tecnologia, em vez de ter um framework ou uma biblioteca que implementa essa tecnologia para valer, tem 20 bibliotecas que implementam isso para valer. E isso estava me incomodando muito. Então, por exemplo, eu uso o React no front-end para a maioria das minhas aplicações. Aí eu falei, e para o back-end? Aí eu comecei usando só Node e Express. E qual o problema disso? Eu sublinhei aqui, deixei sublinhado para vocês. O Express, olha só, ele é rápido e, traduzindo aqui, sem opinião. Isso é bom e ruim, novamente, depende do seu ponto de vista. Mas eu acho ruim, porque um framework que não tem opinião, ele não pressupõe nada para você. Você tem que configurar tudo na mão, porque ele não parte do pressuposto que você concorda com um monte de coisa, então ele vai lá e te deixa fazer a implementação que você quiser. Ou seja, o custo de você usar um framework que não tem opinião nenhuma é que você tem que fazer muita coisa na mão. É diferente do Rails. Olha só, na página do Rails eles já dizem aqui, ele foi otimizado para programadores, para felicidade dos programadores, com convention over configuration. E traduzindo isso nós priorizamos mais a convenção do que a configuração. Então, se você quiser usar um Rails e quiser trocar muito as coisas que o Rails já faz, você não vai se dar bem com o Rails, porque ele tem uma opinião forte sobre vários assuntos de back-end. Ele tem uma opinião forte. E aí, como recompensa de você usar um framework que tem opinião, ele faz muitas coisas para você. O Express não faz nada. O Express é um framework de rotas. É isso. Você pode pegar você escreve de forma mais rápida as rotas da sua aplicação. E é só isso que ele faz, porque ele não tem opinião. E o custo de você usar um framework sem opinião é que você tem que fazer quase tudo na mão, diferente de um Rails, em que ele é fortemente opinado. E aí eu estava muito bravo porque eu queria um framework fortemente opinado que me desse produtividade. E aí eu tive o prazer de encontrar aqui, por exemplo, o Adonis no JavaScript, que ele seria o equivalente, ele até diz aqui, olha só, existem muitas pessoas que poderiam se beneficiar de um framework full stack, como o Rails ou o Laravel, só que para Node.
E ele viu, os criadores do Adonis viram que eles queriam algo parecido com Rails, com Django, com Laravel, mas não existia para o Node. Então eles inventaram, e eu gostei muito desse approach deles. Eles falam, nossa, Daniel, então beleza, resolveu todos os seus problemas, agora você tem um framework com opiniões fortes, e ele diz aqui no Why Adonis, essa seção, que eles têm uma série de opiniões fortes sobre alguns assuntos, e com isso eles conseguem já pré-configurar várias coisas para você. Então, a sua produtividade usando Adonis é assim, ó, vai lá para as nuvens. Então, esse é o poder de você usar um framework com opinião. Ele assume que você concorda com as coisas que ele está fazendo. E como presente de usar um framework com opinião, a sua produtividade estoura, beleza? E por que eu acho que o Adonis não é uma solução definitiva? Porque, novamente, a comunidade JavaScript, no geral, concorda com Adonis? Não. Novamente, a comunidade JavaScript ela é mais ou menos com Adonis. Não existe uma comunidade grande para Adonis, da mesma forma que se você quisesse usar um Nest.js, que é outro framework para back-end, também é mais opinado. A comunidade do JavaScript, o que ela pensa sobre o Nest? Mais ou menos, tipo, ninguém tem uma opinião forte sobre isso. Eu queria poder chegar no Node e falar, beleza, quero um framework. E aí ter uma opção, falando, Daniel, usa esse aí, que é o que todo mundo está usando. Mas não tem isso, entendeu? Então, como poucas pessoas estão usando Adonis, ou poucas pessoas usam o Nest ou qualquer outro framework de Node, a velocidade de desenvolvimento é um pouco mais lenta, tem muitos desenvolvedores que não concordam com a forma como o Adonis traz as coisas, e eu queria ter uma resposta simples e óbvia. Programa em Ruby, o que eu uso? Rails. Programa em PHP, Laravel. Programa em Python, Django. Tem outros? Tem, mas a maioria concorda com Django. A maioria concorda com Rails. E a maioria concorda com Laravel. E JavaScript, desenvolvedor JavaScript, concorda com o quê? Com nada. E o problema disso é que a gente não tem convenções e a gente não consegue ter uma explosão de produtividade com nada. Então, eu não tenho um framework. O Adonis ele tenta imitar o Rails, tenta imitar o Django, o Laravel, mas assim, e eu amo o jeito que ele faz isso, eu concordo, a maioria das coisas que eles dizem eu concordo, mas não tem muita adoção da comunidade. Eu queria que, por exemplo, fosse uma escolha óbvia assim, quero programar em Node, uso Adonis, porque todo mundo, a maioria do povo de JavaScript concorda com Adonis, mas infelizmente essa não é a realidade. E eu sinto muita falta disso na comunidade do JavaScript. Mas, novamente, é um trade-off. O trade-off da gente ter uma comunidade extremamente fragmentada é que a gente tem muitas opções para tudo. Isso, às vezes, até promove uma concorrência grande e a gente acaba crescendo mais rápido. Então, esse é, inclusive, um dos motivos da comunidade JavaScript crescer 10 vezes mais rápido do que todas as outras. Para sair uma nova versão do Rails, nossa senhora, você vê os vídeos de Rails, é tudo de 2015, 2018, tem um ou dois de 2020, sabe? Se você pesquisar JavaScript no YouTube, meu Deus, é tutorial assim nossa, deve ter uns trocentos mil vídeos já em 2020, porque novamente a comunidade é muito fragmentada, a gente está o tempo inteiro reinventando a roda de formas diferentes. É isso, eu queria expor essa minha opinião para vocês e eu queria que você, antes de usar o JavaScript, você soubesse disso. E, novamente, isso pode ser bom ou ruim para você. Eu sinto que isso é ruim e eu queria ter uma convenção, eu queria que todo mundo usasse o Adonis, ou que todo mundo usasse um Nest, ou que todo mundo concordasse em uma coisa. Mas isso não existe no JavaScript. A gente, no geral, discorda muito um dos outros e está constantemente recriando a mesma coisa várias e várias e várias vezes. E eu sinto falta de ter um Rails pro JavaScript, que é o que o Adonis está tentando fazer, mas eu queria que, por exemplo, se a comunidade do Adonis fosse muito maior, ele ia se desenvolver mais rápido. E, por exemplo, esse Adonis que eu estou mostrando para vocês é a versão 5 dele, que está usando TypeScript. Você vê, outra coisa que a gente discorda eu uso TypeScript, eu concordo, eu gosto dessa tipagem de escrever o tipo das variáveis que eu estou usando, mas nem todo mundo gosta. Então, eu gosto e o Adonis ele está usando TypeScript, é outra opinião dele.
mas o povo de JavaScript, no geral, discorda também bastante no assunto TypeScript. Então, novamente, não existe uma convenção grande e isso daqui está só em fase de preview, pode olhar na URL aqui. Se toda a comunidade do planeta Terra de JavaScript usasse o Adonis, esse preview ia sair 10 vezes mais rápido, a adoção ia ser ótima e a gente finalmente ia concordar em alguma coisa. Se eu trabalhasse em 10 empresas diferentes que usam JavaScript, mas todo mundo usasse o Adonis, a minha experiência como desenvolvedor ia ser parecida em todas essas empresas. Mas infelizmente a gente não concorda em quase nada. E aí um programador JavaScript vai programar de 10 jeitos diferentes em 10 empresas diferentes. Diferente de 10 empresas que usam Rails, todas elas vão programar parecido. 10 empresas que usam Django, todas elas vão programar de um jeito parecido. Mas não existe uma convenção no JavaScript, não existem várias empresas que usam Adonis. Tem empresas que gostam do Express, tem empresas que gostam do Core, enfim, é muito fragmentado e eu sinto falta dessa união. Eu queria ter um framework que fizesse tudo e que toda a comunidade concordasse, mas esse não é o caso. Mas aí depende também, isso pode ser um plus para você. Eu estou expondo isso. Se você gostou de tudo isso que eu falei, cara, definitivamente vai no JavaScript, porque você vai ter muita opção lá. E eu continuo programando em JavaScript, porque eu ainda acho que mesmo com essas desvantagens ainda vale a pena você ter essa flexibilidade de fazer o que você quiser, de fazer site, aplicativo, back-end. Eu gosto dessa flexibilidade. De aprender uma linguagem e resolver tudo com ela. Então, mesmo com toda essa desvantagem que eu citei para vocês aqui, eu ainda defendo sim o JavaScript e eu uso no meu dia a dia. Pessoal, muito obrigado e é isso. Comentem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e qual a opinião de vocês sobre a comunidade do JavaScript. Valeu!